Bem-vindos a mais uma aula. Hoje tenho reservado a sepse numa abordagem muito geral para nós podermos nos entender de vários termos e definições para ser mais fácil de dialogarmos. A Organização Mundial de Saúde definiu uma série de termos para que todos nós nos entendêssemos e falássemos. Bacterémia é a presença de bactérias viáveis no sangue. Infecção será a resposta do organismo, de uma forma localizada, a uma bactéria. Por outro lado, sepsis é a resposta do organismo à infecção de uma forma sistémica, em que aquilo que podemos encontrar será temperatura alta ou temperatura baixa, frequências cardíacas aumentadas, leucocitose ou leucopénia e frequência respiratória aumentada. Uma sepsis severa será aquilo que nós encontramos anteriormente, mas associado a uma disfunção orgânica. O que é isso? Imaginemos que temos os sinais de sepsis anteriores associados a uma falha renal, associada a uma insuficiência cardíaca, a uma falha respiratória. A hipoperfusão, porque na sepsis severa vamos ter uma hipoperfusão, leva a uma acidose láctica, diminuição da produção de urina e alteração do estado mental. Por outro lado, podemos evoluir para um choque séptico. O choque séptico tem as características de uma sepsis severa. O paciente está com hipoperfusão, ou seja, hipotensão, mas na sepsis severa, quando administramos fluidos em taxas consideráveis, as pressões sanguíneas normalizam. E não precisamos de usar vasopressores. Já no choque séptico, que é uma hipotensão causada por uma sepsis, o paciente não responde ao tratamento com fluidoterapia. Ou seja, já temos a necessidade de usar vasopressores como dopamina ou dobutamina. Também tem que salientar a presença de um síndrome de resposta inflamatória sistémica. O que é isso? É um mecanismo patofisiológico muito semelhante ao do choque séptico, mas a sua origem não é infecciosa. Ou seja, temos uma patofisiologia igual, mas o paciente não tem nenhuma infecção. Por exemplo, numa pancreatite, isso pode acontecer. Numa situação de isquémia generalizada, num trauma tecidular grave, num choque traumático ou em lesões imunomediadas. Isto será as grandes causas de síndrome de resposta inflamatória sistémica. A bacterémia, que será a presença de bactérias viáveis no sangue, porque não devemos ter nenhuma, pode aparecer das mais variadas causas. Pode ser causada por imensas patologias. Temos é que as localizar, saber onde é que elas andam, para podermos tratar com mais sucesso. No entanto, cuidado, porque nós, na nossa prática diária, podemos ser nós os causadores da bacterémia, ou mesmo da infecção, ou mesmo de um choque séptico. Estas causas iatrogénicas podem ser catéteres intravenosos. Não é raro um paciente hospitalizado
começar a desenvolver temperaturas altas e a única coisa que nós precisamos de fazer é retirar o catéter intravenoso que eles têm, porque esse é o foco da infecção que está. Sondas urinárias, procedimentos dentários, tubos torácicos, manipulação de tecidos durante a cirurgia ou tratamentos de feridas, tubos alimentares, um manancial enorme de catéteres, de tubos que possam estar a permitir a entrada de bactérias na circulação e causar, então, assim, bacteriémia e choque séptico, em último caso. As complicações de bacteriémia são imensas. Podemos, desde, pura e simplesmente, ter um trombo formado por rolhões bacterianos. Podemos ter complicações por reações autoimunes que não estão diretamente relacionadas com a bactéria em si, mas como uma resposta do organismo. E aqui podemos, desde glomerulonefrites, portanto, inflamações e reações autoimunes dos glomérulos que levam a insuficiências renais. Podemos ter vasculites sistémicas, portanto, inflamações sistémicas dos vasos sanguíneos em resposta a bactérias, apesar de não ser a bactéria que diretamente está a causar. Portanto, é extremamente importante nós atuarmos no momento da bacteriémia, antes de termos sinais de infecção. O que é que nós podemos encontrar em circulação? Podemos encontrar gram-positivos e gram-negativos. É extremamente fácil nós fazermos uma coloração de gram e no microscópio vermos se temos bactérias gram-negativas ou gram-positivas. As gram-negativas, de uma forma geral, como contêm proteínas na sua parede celular, lipoproteínas, têm maior predisposição para causar choque agudo. Choque séptico que causa a morte. As gram-positivas são igualmente graves, mas têm maior probabilidade de causar uma septicémia, portanto, uma sepsis crónica, que dura mais tempo e que não tem efeitos deletéricos tão agressivos logo de início. O que é que nós vamos encontrar nos nossos pacientes? Bem, os sinais clínicos são extremamente vagos, mas todos eles apontam para situações de choque. Nós vimos na aula de choque, anteriormente, que o choque séptico, a sepsis, é uma situação de hipoxigenação e hipoperfusão. Portanto, os sinais que vamos encontrar será ou a fase hiperdinâmica ou a fase hipodinâmica. Podemos encontrar pulso alternante ou fraco, extremidades frias por hipoperfusão, depressão ao estupor por hipoperfusão cerebral, diarreia com sangue, porque vai haver hipoperfusão dos intestinos, oligúria, porque há hipoperfusão dos rins, stress respiratório, porque o facto de não termos produção de proteínas, inclusivamente haver acumulação de mediadores químicos e mediadores inflamatórios a nível dos pulmões, pode levar à formação de um edema pulmonar grave que faça com que a hipoxigenação do paciente ainda seja mais grave. E então, por isto tudo, o paciente também vai ter taquicardia e taquipneia. Ou seja, no choque séptico, numa sepsis severa, temos perda de volume circulante efetivo. Porquê? Porque há uma vasodilatação sistémica que leva a uma má distribuição do volume e insuficiência cardíaca. Agora, temos que ter a noção que podemos ter o paciente em sepsis sem estar em choque séptico. E é isso que nós queremos. É apanhar o paciente antes de entrar em choque séptico. A grande diferença entre sepsis e choque séptico será que na sepsis o paciente vai responder à terapia com fluidos e normalizar as pressões sanguíneas. No choque séptico, o paciente vai necessitar de intervenção de vasopressores como dopamina, dobutamina ou norepinefrina.
No hemograma em sepsis vamos encontrar principalmente neutropénia ou neutrofilia, desvio à esquerda, neutrófilos tóxicos, linfopénia, eosinopénia e muita atenção, trombocitopénia. Esta trombocitopénia vai nos levar ao aparecimento de uma série de complicações a nível de coagulação que vai piorar as probabilidades de salvação do paciente. Podemos encontrar aumento das enzimas hepáticas, azotemia, hipoglicemia, nos casos de sepsis mais avançada, hipoalbuminémia e hiperbilirrubinemia. Há uma acidose metabólica, porque o paciente vai entrar em metabolismo anaeróbio, produzindo assim muito lactato, porque as células não vão ter oxigênio para produzir energia e vão então entrar no mecanismo de produção anaeróbia por falta de oxigênio. É fundamental termos um bom acesso à coagulação de pacientes em sepsis, porque a maior parte deles vão estar trombocitopénicos. Ao evoluir de trombocitopénicos, vão começar a consumir fatores de coagulação, predispondo então assim o paciente para uma coagulação intravascular disseminada, com consumo mais agravado dos fatores de coagulação e morte por hemorragias generalizadas. Temos que encontrar a causa da sepsis a todo o custo e, se for necessário, avançar para culturas bacterianas. Podemos ter que cultivar o sangue, urina ou qualquer outro local que nós achemos que seja a causa. No paciente em choque séptico ou sepsis, a rapidez de atuação é fundamental. Temos que antecipar a nossa intervenção antes de ser tarde demais e já não conseguirmos então reverter o problema. Então, como é que nós vamos tratar? Bem, inicialmente, o ponto número 1, fluidoterapia. Extremamente agressiva, as doses de fluidos que sejam necessárias para manter pressões sanguíneas. Podemos discutir se devemos usar cristalóides ou coloides. A aproximação inicial poderá ser sempre de cristalóides e se virmos que estamos a necessitar de grandes doses de cristalóides, então, para usarmos volumes mais pequenos, vamos usar coloides. Se o paciente estiver hipoproteinémico, então sim, poderemos avançar para o uso de coloides. E se esse paciente estiver anémico ou severamente hipoproteinémico ou severamente hipoalbuminémico, então provavelmente vamos necessitar de transfusões de sangue inteiro ou de plasma para repor toda a perda de volume. Os antibióticos são importantes num paciente com sepsis, é óbvio, mas mais do que isso é importante nós procurarmos a causa. Podemos atacar de imediato com antibióticos de largo espectro, como quinolonas, enrofloxacina, um aminoglicosídeo como gentamicina, caso a perfusão renal e as pressões sanguíneas estejam normais, cefalosporinas, ampicilinas, mas tenham sempre em conta que antes da administração de antibióticos devemos fazer culturas e antibiogramas para saber qual é que será o antibiótico correto. Muitos destes pacientes vão necessitar de ir para a cirurgia rapidamente. O objetivo da cirurgia é retirar a fonte da infecção. O objetivo da cirurgia pode ser a de drenar a fonte da infecção, fazer lavagens com diluição da infecção e colocação de tubos alimentares. A nutrição dos nossos pacientes com sepsis é dos pontos mais importantes. Também devemos ter em conta
que 80% dos pacientes com sepsis desenvolvem coagulações intravasculares disseminadas. Para isso, devemos monitorizar muito bem as plaquetas do paciente e verificar se eles iniciam trombocitopénias. Se eles iniciarem trombocitopénias, é bom começarmos a utilizar de imediato o tratamento com heparina para evitar complicações. Muitos destes pacientes vão ter alterações de eletrólitos que têm que ser tratados conforme o que vai acontecer, por isso a monitorização de eletrólitos é fundamental, e vamos ter que fazer fluidoterapia para aumentar a perfusão e tratar então assim a acidose sistémica que possa acontecer. Tenho que vos reforçar que em cuidados intensivos o monitor mais importante que nós podemos ter são os monitores de pressões sanguíneas e é fundamental termos uma boa avaliação das pressões sanguíneas dos nossos pacientes e manter pressões sistólicas garantidamente acima de 90 ou 100 mm de mercúrio e as médias acima de 60 a 80. A todo o custo. Não nos podemos esquecer também que pacientes em sepsis têm muita dor e temos que os tratar para a dor, porque a dor só vai abrir uma espiral negativa no próprio paciente, impedindo assim o seu tratamento. Devemos sempre fornecer oxigênio e, se não conseguimos manter as pressões sanguíneas normais, teremos que avançar para um suporte cardíaco com vasopressores, que se pode ser dobutamina, dopamina ou, em casos mais graves, noradrenalina. A minha escolha de dopamina, dobutamina será baseada se temos um problema mais de pressão sanguínea periférica. Então, a dopamina está indicada, porque faz vasoconstrição periférica. Se o problema está mais numa origem cardíaca, então vamos usar dobutamina, porque a contração cardíaca é mais eficaz. E se queremos ambos os pontos, se queremos um fármaco mais agressivo, então a noradrenalina é de eleição. O problema da noradrenalina é que em todo o mundo é extremamente caro. Não nos podemos esquecer também de que pacientes com sepsis necessitam de oxigênio, porque são pacientes hipóxicos, e só o fornecimento de oxigênio é suficiente para controlarmos. Devemos vigiar muito bem a possibilidade de, através de trombos, através de depósito de imunocomplexos, podemos desenvolver insuficiências renais agudas, graves. Os pacientes, devido ao facto de não estarem com uma perfusão intestinal correta, desenvolvem vômitos e diarreia. Aqui temos um problema grave. É que o facto de um paciente não ter uma perfusão intestinal correta vai começar a abrir brechas, a abrir orifícios na barreira hematointestinal. Essa barreira hematointestinal só pode ser controlada pelo lado de dentro do intestino. Ou seja, vamos pensar um pouco. Nós temos bactérias que vivem normalmente nos intestinos. Bactérias que fazem parte da flora bacteriana intestinal e que são fundamentais para uma boa digestão dos alimentos. Essas bactérias alimentam-se dos nutrientes que nós ingerimos. Se, por qualquer motivo, por qualquer doença, nós não ingerimos alimentos, as bactérias vão ficar com fome porque não recebem a sua alimentação. Então, vão começar a atacar os próprios enterócitos. Vão começar a destruir a mucosa intestinal. Por outro lado, os enterócitos, as células da mucosa intestinal, alimentam-se principalmente através de nutrientes que vêm do lúmen intestinal e não do fluxo sanguíneo. Ou seja, se não estamos a ingerir alimentos por via oral, o paciente não vai ter acesso a uma boa regeneração intestinal.
Então temos uma combinação de enterócitos que não se alimentam, bactérias insatisfeitas e com fome e que atacam os enterócitos que, por sua vez, já estão débeis. Daí, qualquer paciente em sepsis devemos ser o mais agressivos possíveis com a alimentação através de tubos. A alimentação dos enterócitos vai começar a recuperar toda a mucosa intestinal, fazendo com que as bactérias que existem nos intestinos se mantenham nos intestinos, começam-se a alimentar, começam a fazer a digestão dos alimentos e então assim começamos a ter produção de proteínas, começamos a ter absorção de minerais, eletrólitos, nutrientes, que vai ajudar todo o paciente a recuperar. Portanto, um ponto-chave em qualquer paciente com sepsis será a alimentação que deve ser assegurada a todo custo, justificando mesmo, se necessário, uma intervenção cirúrgica para colocar um tubo de alimentação. Esta é a minha abordagem geral a um paciente com sepsis e que, independentemente da causa, isto deve ser sempre assegurado.